Você se lembra do Maracanã em dias de chuva? Aquele cheiro de grama molhada misturado com suor, lembrança e ansiedade. Hoje quero contar uma história que muitos esqueceram, mas que marcou para sempre a memória de quem viveu cada momento do Fluminense. Não é sobre um título, nem sobre um gol espetacular. É sobre o peso de um segundo, o lance que mudou tudo, e o jogador que errou no dia errado, Digão. Era um dia de clássico. O estádio estava cheio e a torcida vibrava com cada passe, com cada chute, com cada defesa. Entre os jogadores estava Digão, não apenas por fama, mas por presença. Ele treinava cedo, corria mais que todos, vestia a camisa com dedicação e carregava a responsabilidade de representar o Fluminense. Naquele dia, um momento simples se tornaria um erro de jogador que entraria para as memórias tricolores de maneira silenciosa, mas impossível de apagar. O público, principalmente os mais velhos, podia sentir algo diferente naquele dia. Havia tensão, uma expectativa silenciosa que percorria cada arquibancada. Os torcedores acostumados a grandes partidas sabiam que às vezes um segundo é suficiente para definir a história emocionante futebol. E naquele dia, aquele segundo seria decisivo para Digão e para todos que acompanhavam o Fluminense. O jogo avançava e o relógio parecia arrastar-se mais lentamente a cada passe. Digão, concentrado, respirava fundo, lembrando de treinos, de lutas anteriores, de dias em que ninguém parecia acreditar nele. O Fluminense dependia de todos, cada lance contava, e a pressão era invisível, mas sentida intensamente. Ele sabia que um passo em falso não seria apenas dele, mas de todos que vestiam a mesma camisa, de todos que acompanhavam pela televisão ou que, como muitos idosos na arquibancada, apenas ouviam cada detalhe e guardavam em suas memórias tricolores. E então veio o momento. Um passe simples, aparentemente fácil, atravessando a área do adversário. Digão tropeçou ou se atrasou, não importa o motivo, porque aquele segundo bastou. O adversário interceptou e o gol saiu do outro lado. A torcida, que já estava vibrante, ficou muda por um instante. Alguns gritaram de raiva, outros de desapontamento, mas muitos apenas ficaram em silêncio, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Aquele lance se tornaria a história emocionante futebol, lembrada nos corações tricolores, como exemplo de como até um jogador dedicado pode ser marcado por um erro de jogador. A partir desse momento, a carreira de Digão mudou. Ele continuou jogando, mas nunca foi o mesmo. O lance que entrou nas memórias tricolores tornou-se um exemplo de como o futebol pode ser cruel e de como um momento pode definir a lembrança que todos têm de alguém, mesmo quando tudo o mais que ele fez foi dedicação, suor e amor pelo Fluminense. O segundo tempo começou e a chuva fina ainda caía sobre o Maracanã. Aquelas arquibancadas que tinham visto tantas glórias e derrotas agora pareciam observar Digão com um silêncio pesado. Os torcedores mais velhos, que acompanhavam o Fluminense há décadas, sentiam na pele cada passo do jogador. Eles sabiam que aquele lance não era apenas um erro de jogador comum, era algo que entraria para as memórias tricolores. Uma história emocionante de futebol que seria contada e recontada, silenciosamente, por aqueles que ouviram e sentiram cada momento. Digão caminhava pelo campo com cuidado, tentando recompor-se. Ele respirava fundo, lembrando de todos os treinos, de cada vez que seu suor e esforço tentaram compensar o peso da camisa do Fluminense. Mas o lance que passou, aquele segundo, não poderia ser apagado. Os torcedores, muitos idosos, apenas ouviam, sentiam e guardavam em suas memórias o que acontecia naquele momento. Eles sabiam que cada jogador do Fluminense tinha histórias que ninguém via, momentos de luta que não apareciam nos jornais ou nas transmissões. Enquanto o jogo continuava, alguns gritos ecoavam, mas grande parte da torcida permanecia em silêncio. O silêncio da arquibancada tornou-se quase palpável. Digão sentia isso, mesmo sem olhar para cima.
Era como se os olhos de todos os antigos torcedores do Fluminense, mesmo aqueles que não estavam ali fisicamente, o observassem. O lance errado dele, um simples passo ou atraso, transformou-se em uma história emocionante futebol, não apenas para os jovens que assistiam na TV, mas para todos que conheciam a tradição do clube, para todos que guardavam as memórias tricolores em seus corações. E naquele silêncio, Digão percebeu algo que poucos entendem. O futebol não é apenas sobre vitórias ou gols, é sobre momentos que se tornam lembranças. O erro, o gol perdido, o segundo que muda tudo, isso é o que fica, o que se transforma em memória, o que faz parte da verdadeira história do Fluminense. E mesmo os mais velhos, que apenas ouviam, entendiam que cada jogador, cada lance e cada erro de jogador fazia parte dessa grande tapeçaria chamada Memórias Tricolores. O relógio avançava e Digão tentava se concentrar novamente. Sabia que ainda havia tempo, mas o peso daquele segundo permaneceria com ele para sempre. E para todos que ouviram aquela história, para todos os idosos que viviam o Fluminense apenas com os ouvidos e o coração, aquele momento se tornava mais do que um simples lance. Se tornava uma história emocionante futebol, marcada pelo nome de Digão e gravada nas memórias tricolores. O vento frio da tarde atravessava o estádio, e cada sopro parecia lembrar a todos do que tinha acontecido. Digão caminhava lentamente pelo campo, sentindo o peso da camisa do Fluminense como se carregasse não apenas a responsabilidade de um jogo, mas a história de todos os que vieram antes dele. Naquele momento, o erro de jogador não era apenas dele. Era um reflexo da pressão que qualquer atleta sente ao vestir a camisa de um clube cheio de tradição, cercado por torcedores que guardam cada lance nas memórias tricolores. Ele se lembrava das histórias que ouviu quando era mais jovem, histórias de jogadores que entraram para Fluminense, deram tudo de si e ainda assim foram lembrados apenas por um segundo que não deu certo. Histórias que os mais velhos contavam com voz baixa, com nostalgia, enquanto se acomodavam em suas poltronas para apenas ouvir, absorver e sentir cada detalhe do que aconteceu nos gramados. Digão sabia que, de certa forma, estava vivendo uma dessas histórias emocionantes futebol. Enquanto o jogo continuava, cada passe parecia mais difícil. Cada toque na bola era acompanhado por um peso invisível que só aqueles que realmente conhecem o Fluminense conseguem perceber. Os torcedores mais idosos não precisavam ver a televisão. Eles apenas ouviam, percebiam o ritmo da partida, sentiam a tensão e guardavam em suas memórias tricolores cada detalhe do esforço de Digão. Eles sabiam que o erro não diminuía o talento dele, mas que naquele dia se tornaria inesquecível. E então, no banco de reservas, outros jogadores também sentiam o impacto daquele segundo. O que parecia ser um simples lance agora pesava sobre todos. Era o peso de representar o Fluminense, de honrar sua história, de carregar consigo as expectativas de gerações de torcedores. Digão respirava fundo, tentando colocar tudo em perspectiva. Ele sabia que, mesmo com o erro de jogador, fazia parte de algo maior, uma história emocionante futebol, que seria contada, lembrada e preservada nas memórias tricolores para sempre. O som da torcida ecoava ao fundo, mas era diferente agora. Havia uma mistura de desapontamento e respeito silencioso. Para aqueles que só ouviam, cada momento de silêncio era uma oportunidade de refletir sobre o que significa ser jogador do Fluminense. E para Digão, aquele jogo se tornaria uma lembrança que carregaria para sempre, gravada não apenas na memória dele, mas na história de todos que acompanharam com atenção, emoção e coração aberto. O jogo se aproximava do fim, e o estádio começava a se aquietar. O som da chuva caindo sobre as arquibancadas, misturado ao murmúrio distante da torcida, criava uma atmosfera única, quase mágica. Digão ainda carregava o peso do lance anterior, aquele segundo que mudaria tudo em sua carreira. Para os torcedores mais velhos, que acompanhavam o Fluminense há décadas, mesmo sem ver os detalhes, cada som, cada passo, cada respiração fazia parte das memórias tricolores,
transformando um simples erro de jogador em uma história emocionante e futebol que ficaria para sempre na memória. Ele caminhava lentamente, tocando a grama molhada, lembrando de cada treino, de cada momento em que a camisa do Fluminense se tornou mais do que um uniforme. Era um símbolo de história, tradição e dedicação. Os idosos que ouviam a história, muitas vezes apenas sentados em suas casas ou no estádio, podiam sentir cada passo de Digão, cada hesitação, cada luta silenciosa que ele travava em campo. Não era apenas um erro. Era a lembrança de que mesmo os melhores jogadores enfrentam momentos em que o destino parece pesar sobre seus ombros. O lance passou, mas o eco daquele momento permanecia. Os torcedores que viviam de ouvir a história do Fluminense sabiam que não se trata apenas de um gol perdido, mas de toda a pressão que envolve vestir aquela camisa. Digão, naquele instante, sentiu o que tantos jogadores anteriores sentiram: a responsabilidade, a ansiedade, a esperança e o medo de que um segundo pudesse definir uma carreira. E assim, o erro de jogador se tornou uma história emocionante e futebol que todos guardariam nas memórias tricolores, repetindo em suas conversas, lembrando e ensinando às novas gerações o peso do futebol vivido com amor e dedicação. O jogo terminou, mas a sensação de que algo havia mudado permanecia. Para Digão, não havia aplausos ou vaias suficientes para traduzir o que aconteceu. Para os idosos que ouviam, cada passo, cada som, cada pausa contava uma história de humanidade, esforço e dedicação. O lance, que parecia apenas um erro de jogador, se transformou em lição, em memória, em parte eterna das memórias tricolores, lembrando que o futebol não é apenas sobre vitórias, mas sobre momentos que ficam para sempre nos corações daqueles que vivem e ouvem a história. O vestiário do Fluminense era silencioso, exceto pelo som de tênis arrastando-se pelo chão molhado e respirações pesadas. Digão entrou devagar, ainda sentindo o peso daquele segundo que mudaria tudo. Os colegas de equipe o olhavam, mas ninguém falava. Para os idosos que ouviam a história, era como se pudessem ouvir o silêncio, perceber a atmosfera densa e sentir o impacto do erro de jogador que agora entrava para as memórias tricolores. Ele sentou-se olhando para o chão, lembrando de treinos, passes perfeitos e pequenos momentos de glória que pareciam tão distantes agora. Mesmo em silêncio, cada gesto de Digão transmitia a luta interna de quem carrega nas costas a responsabilidade de vestir a camisa do Fluminense. Aquele erro de jogador não apagava seu talento, mas transformava o momento em uma história emocionante futebol que ficaria guardada para sempre na memória daqueles que ouviram e sentiram. O técnico entrou no vestiário com passos firmes, mas com um olhar compreensivo. Digão levantou-se, consciente do lance que todos lembrariam, do momento que entraria nas memórias tricolores. O técnico não gritou, não culpou, falou com calma sobre esforço, dedicação e a realidade do futebol, lembrando que até um erro de jogador pode se transformar em aprendizado e em uma história emocionante futebol que ficará guardada para sempre na memória daqueles que ouviram e sentiram. Para os ouvintes mais velhos, que conheciam cada nuance do Fluminense, essa conversa transmitia mais que palavras. Transmitia a ideia de que o futebol, embora cruel às vezes, é cheio de lições, lembranças e momentos que moldam a história de cada atleta e do clube. Digão sentiu um alívio silencioso, sabendo que mesmo com o erro, fazia parte de algo maior. A tradição, a história e as memórias tricolores que sempre seriam contadas. Depois do jogo, Digão caminhou sozinho pelo corredor do estádio. A chuva havia parado, mas o chão ainda refletia as luzes do estádio como pequenas memórias espalhadas pelo caminho. Ele lembrava do lance, do silêncio da torcida e das memórias tricolores que se formavam naquele instante. Cada passo era uma reflexão sobre como o futebol pode ser ao mesmo tempo cruel e belo, sobre como um erro de jogador se transforma em história emocionante futebol que será lembrada por todos, especialmente pelos mais velhos que apenas ouvem e sentem cada detalhe.
Ele pensava nas arquibancadas vazias, nos torcedores que ouviam histórias de jogos passados e em como cada memória do Fluminense se conecta, formando uma tapeçaria viva de emoções, dedicação e amor pelo clube. Digão sabia que mesmo que a mídia esquecesse, mesmo que a internet não registrasse, aqueles momentos permaneceriam nas memórias tricolores, guardados na mente e no coração de todos que sentem o Fluminense, especialmente aqueles que vivem o futebol através da memória e do ouvido. O vestiário do Fluminense era silencioso, exceto pelo som de tênis arrastando-se pelo chão molhado e respirações pesadas. Digão entrou devagar, ainda sentindo o peso daquele segundo que mudaria tudo. Os colegas de equipe o olhavam, mas ninguém falava. Para os idosos que ouviam a história, era como se pudessem ouvir o silêncio, perceber a atmosfera densa e sentir o impacto do erro de jogador que agora entrava para as memórias tricolores. Ele sentou-se olhando para o chão, lembrando de treinos, passes perfeitos e pequenos momentos de glória que pareciam tão distantes agora. Mesmo em silêncio, cada gesto de Digão transmitia a luta interna de quem carrega nas costas a responsabilidade de vestir a camisa do Fluminense. Aquele erro de jogador não apagava seu talento, mas transformava o momento em uma história emocionante futebol que ficaria guardada para sempre na memória daqueles que ouviram e sentiram. O técnico entrou no vestiário com passos firmes, mas com um olhar compreensivo. Digão levantou-se, consciente do lance que todos lembrariam, do momento que entraria nas memórias tricolores. O técnico não gritou, não culpou, falou com calma sobre esforço, dedicação e a realidade do futebol, lembrando que até um erro de jogador pode se transformar em aprendizado e em uma história emocionante futebol que ficará guardada para sempre na memória daqueles que ouviram e sentiram. Para os ouvintes mais velhos que conheciam cada nuance do Fluminense, essa conversa transmitia mais que palavras. Transmitia a ideia de que o futebol, embora cruel às vezes, é cheio de lições, lembranças e momentos que moldam a história de cada atleta e do clube. Digão sentiu um alívio silencioso, sabendo que mesmo com o erro fazia parte de algo maior. A tradição, a história e as memórias tricolores que sempre seriam contadas. Depois do jogo, Digão caminhou sozinho pelo corredor do estádio. A chuva havia parado, mas o chão ainda refletia as luzes do estádio como pequenas memórias espalhadas pelo caminho. Ele lembrava do lance, do silêncio da torcida e das memórias tricolores que se formavam naquele instante. Cada passo era uma reflexão sobre como o futebol pode ser ao mesmo tempo cruel e belo, sobre como um erro de jogador se transforma em história emocionante futebol que será lembrada por todos, especialmente pelos mais velhos que apenas ouvem e sentem cada detalhe. Ele pensava nas arquibancadas vazias, nos torcedores que ouviam histórias de jogos passados e em como cada memória do Fluminense se conecta, formando uma tapeçaria viva de emoções, dedicação e amor pelo clube. Digão sabia que mesmo que a mídia esquecesse, mesmo que a internet não registrasse, aqueles momentos permaneceriam nas memórias tricolores, guardados na mente e no coração de todos que sentem o Fluminense, especialmente aqueles que vivem o futebol através da memória e do ouvido.